As pessoas não fracassam, elas desistem. Muitas vezes você está a um passo da sua vitória e você desiste, você vai embora. Não foi culpa de Deus, não foi você que fracassou. Você simplesmente pegou o seu livre-arbítrio e escolheu desistir. No episódio 1 dessa série, nós falamos sobre os 4 erros que você pode estar cometendo no pilar espiritual. Vou te falar aqui 4 coisas que podem estar acontecendo e que têm te impedido de crescer, de prosperar, de ter sucesso na sua vida. Eu estava cometendo o 3º erro. No episódio 2, nós falamos sobre os 3 pontos que você precisa focar para avançar em direção à sua vitória. Eu percebi que a vida inteira eu tentei ser quem as pessoas queriam que eu fosse, quem minha mãe queria que eu fosse, quem meu pai queria que eu fosse, meu marido, minha filha, quem as pessoas queriam que eu fosse. Eu estava sendo moldada pelo meu ambiente, pelas pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o 3º pilar, o ambiente. Independente de você ser ou não uma pessoa influenciável, aquela Maria vai com as outras, você é um ser humano e os seres humanos são influenciáveis e são moldados pela nossa cultura, pessoas e ambiente físico. E esse pode ser um dos fatores determinantes nas suas escolhas e nos seus comportamentos, mesmo que de forma inconsciente. Se a gente tivesse uma sessão de terapia aqui, uma das primeiras coisas que eu ia te perguntar é sobre a sua infância. Para você me falar um pouquinho mais sobre a sua infância, como foi a sua infância, quais os momentos marcantes da sua vida, sobre os seus traumas. Aqui a gente já vai encontrar muita coisa, tenha certeza disso. Eu tô me especializando um pouco mais nessa parte dos traumas, fazendo um curso mais focado nessa parte dos traumas, e eu tenho visto que trauma não é só uma experiência ruim que você sofre e depois fica na sua mente, e às vezes você fica com medo, com fobia, que acaba interferindo, te travando para algumas coisas. Trauma é algo muito mais profundo e a gente tem muitos comportamentos hoje que são causados por traumas que a gente teve lá atrás, experiências que a gente teve lá atrás e inclusive situações estressantes que causam uma resposta de defesa no nosso corpo que interfere na vida adulta e por toda a vida. Se você não descobre a causa de algumas coisas, você vive preso às consequências desse trauma. Então, por exemplo, se toda vez que você entra no carro, mesmo que seja no banco do passageiro, começa a te dar tremor, taquicardia, e você não sabe por que você sente isso, você não consegue entender, muito provavelmente isso é só um sintoma de uma experiência que você teve lá atrás, de um trauma, ou que você viveu, ou que você viu uma pessoa muito próxima vivendo, e aquilo você talvez ache que não interfira na sua vida, mas está interferindo, o seu corpo está respondendo. E quando a gente começa a ter esse olhar para o nosso corpo, a gente vai cavucando até encontrar a raiz do problema. Então, muitas respostas estão aqui, nos traumas, e a gente vai falar sobre isso hoje também. E aí eu quero voltar lá naquele comentário que eu sempre recebo aqui no canal, que Deus não tá nem aí, que você viveu a vida inteira e não tem sucesso e as coisas não acontecem, sua vida sempre é travada, não tem sucesso em nenhuma área, e você não consegue isso, não consegue. Talvez a resposta para isso, o que você viveu, que você aprendeu da vida foi desamparo aprendido. O que é desamparo aprendido? É algo que aconteceu na sua infância que você não tem culpa, mas que está refletindo na sua vida adulta, mesmo que de forma inconsciente. Sabe quando você tá cansado de tentar e não consegue? Aí você desiste? Você se frustrou tanto que você parou de tentar. Essa é uma crença que você construiu por conta das experiências que você teve e que envolve o ambiente. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque essa questão do desamparo aprendido, ele é mais profundo, não dá para eu explicar em 2 minutos aqui. Não é o foco desse vídeo, mas ele pode ser a maior causa, né, a minha vida tá travada. E você nem imagina. Então, se você tem um psicólogo, terapeuta, psicanalista, um profissional aí da saúde, comente com ele sobre isso, para que vocês possam descobrir se realmente é isso que está afetando a sua vida, é isso que está travando a sua vida. É possível você mudar a chavinha e
e ser liberto desse desamparo aprendido, desaprender esse desamparo. Se você não tem condições ou se você não quer ou não está tratando, não tem um profissional da saúde para cuidar de você agora nesse momento, pelo menos pesquise no YouTube sobre desamparo aprendido e se aprofunde mais nesse assunto para que você possa entender se esse realmente é o seu caso e depois procurar ajuda, ver de que forma você pode se curar disso. Mas independente de qual seja a causa, a gente precisa entender que essa vida de prosperidade leve e equilibrada, ela não se conquista, se constrói todos os dias. São hábitos simples que fazemos ou que nós deixamos de fazer no dia a dia. Ou seja, o que desequilibra a nossa vida e torna ela mais pesada, desequilibrada, mais difícil, são pequenos hábitos errados que nós temos ou hábitos simples que tornariam ela mais leve, mas que nós deixamos de fazer. E agora presta atenção nisso. Enquanto você foca no resultado, ou seja, no seu sonho, no seu desejo, na sua meta, você ficará frustrado. Você vai achar que a felicidade está no resultado. Então, quando você conseguir, você vai ser feliz. E aí, quando você conseguir, você vai ver que aquilo não vai te tornar mais feliz. Porque você não soube contemplar o processo, você não entendeu que a felicidade está no processo, não no resultado. Mas quando você se preocupa com o processo, com a construção da sua melhor versão, aí sim você encontrará leveza e equilíbrio na sua caminhada e você enxergará as pequenas vitórias. A pessoa que você deseja ser, ela está sendo construída. Então foque no seu processo, não no resultado. O processo é mais importante. Não adianta você construir uma casa em um dia, se no dia seguinte que você entrar, essa casa desmoronar. Você precisa firmar lá os alicerces. Eu não entendo muito de construção, eu não entendo nada de construção civil, mas é isso aí, você precisa firmar para depois construir uma casa com uma estrutura boa o suficiente para que ela não desabe em cima de você quando você entrar. E se você focar só no resultado, você ficará tentado tanto a pegar atalhos como a desistir. Quando você repete a mesma história para si mesmo há anos, é fácil deslizar para essas calhas mentais e aceitá-las como fatos. Com o tempo, você começa a resistir a certas ações porque isso não é quem eu sou. Existe uma pressão interna para manter a sua autoimagem e se comportar de uma maneira consistente com suas crenças. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. Esses trechos são trechos do livro Hábitos Atômicos que eu comentei com vocês no episódio 2. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Esse livro é maravilhoso. Eu recomendo que você leia, porque vai te abrir muita mente. Você vai ver o quanto que você pode estar errando no seu dia a dia e você nem imagina. E no último episódio, o episódio 4, eu vou trazer para vocês um plano de ação. Que você comece a ver os resultados na transformação da sua melhor versão. Te vejo segunda-feira às 8h30.